Talk. Eu sou o André Castilho, aqui neste programa que fala sobre cultura pop, nerd, geek, mas, acima de tudo, fala sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, a realidade que mais importa, em parceria com a Lion Editora. Simval Filho, obrigado sempre. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação estarmos aqui de novo nessa conversa de cultura pop e cristianismo. Vamos com tudo, hein? Essa edição promete muita coisa. E Carlos Pellerran, sempre junto com a gente aqui, prazer sempre estar com você. Isso aí é um prazer e agora um ato profético em homenagem ao Simval. Estou agradecendo ao Botafogo ter eliminado o Palmeiras. A gente está gravando antes do jogo, mas isso aconteceu com certeza. Obrigado, Fogão. Isso, você com certeza. Aí você vê que pode envelhecer mal. Pois é. Então, é de perigoso. Deixa claro que não é. Aí, vamos ver. Deixa claro que não é profecia isso, né? Aí vai que acontece. É. Como que vê se o profeta é real? Quando cumpre. Exato. E se não cumprir, aí tudo bem. Vamos comer parte da pois uma coisa já está estabelecido, né? Não precisa. O livro sagrado já diz: Palmeiras não tem mundial. Então, eu vou continuar. Eu tô só continuando a história. Felipe Vieira, ajude-nos, por favor. Sejam muito bem-vindos, mesmo com essa voz de pato rouco aqui, eu tô meio doente, gente, mas é a vida, acontece nas melhores famílias, né? Tô aqui com o meu melzinho e própolis, né? Bom, ixi, é remédio caseiro desse. Isso é bom aí, mostrando um melzinho pra todo mundo. É isso aí, e vamos seguir em frente agora para saber das notícias. Giro Pop. Simval, o que tem em julho, Simval? Bom, julho é o mês mais quente da cultura pop nos cinemas. Já gostaram dessa? É. Nós vamos ter uma sequência aqui, julho, né? Já tá rolando. Quando você assistir esse vídeo, já deve ter estreado Jurassic Park Rebirth. Não me pergunte da história, porque não importa. É mais uma reciclagem. Não sei se é pra comer. Estaremos lá. Todos mais saurozinho. Vamos ver, né? Gosta. E estaremos é forte, né? Você pode estar. Você vai estar. Eu vou esperar entrar no streaming. Eu não vou encarar isso no cinema, não. Essa bomba, né? Mas depois da bomba, tem alegria. Superman. Estaremos lá. Vai estrear na segunda seguinte. Vai segurando, que tem mais. Estaremos lá. Superman vai estar na primeira fila. Nós torcemos time DC, time James Gunn. Então, já deu certo. Inclusive, Superman e Quarteto Fantástico rivalizaram muito nas pré-vendas e Superman está à frente nesse momento. Então, a ver os resultados. Depois do Superman tem os Smurfs. Os Smurfs, que você vai... E para completar, meu Deus, a maratona geek de julho, vamos de Quarteto Fantástico, o último final de semana de julho, que estreia com o nosso queridíssimo, o incansável Pedro Pascal, né? Como... Meu Deus do céu. Impressionante. Está impressionante o vigor dele, né? E eu creio também que vai ser um bom filme, mas... O cara tem o melhor empresário do mundo. Na ordem, Superman, Smurf, o resto... Pega pra Deus aí. Nossa, Superman, Smurf e o resto... Bom, veremos. Vamos lá. Mas o Carlos gosta mais de anime mesmo, né? Até dos animes que ele não gosta, ele gosta mais das outras coisas. Não, eu gosto de filme de herói, mas Quarteto Fantástico vai ser ruim. Mas falando de um anime que tem herói de verdade, herói bom... Última temporada de Boku no Hero, a 8ª, finalmente vai acabar, né? Que 8 temporadas também, Deus é bom. Boku no Hero, que é a minha academia de heróis. Isso, vai lançar em outubro no Japão, a última temporada. E não é que eu não gosto, eu só acho que o anime tem uma queda. Mas ele é bom, já tá tendo spin-off, tá fazendo sucesso, então... Pra quem curte uma história básica de humanos com superpoderes, ele é meio uma mistura de... super-heróis com X-Men, né, que nascem pessoas meio mutantes, mas nele é um mundo onde 80% das pessoas já têm superpoderes e ele trabalha isso, é uma história interessante. E tem um programa especial do Viajando por Terras Distantes sobre o Boku no Hero, sobre o My Hero Academy. Tá lá, é na primeira temporada, não vou lembrar o número, mas procura lá no site da RTM Brasil que você vai encontrar. E agora, saindo dos animes e indo pros games, Felipe... que está participando, inclusive, de um campeonato que eu tive dificuldade de falar, porque eu não conheço. É um campeonato de eSports, né? Os jogos competitivos de videogame. É o Wild Rift do League of Legends. Fala, Felipe. Vai acontecer aí no Ceará?
Isso, ó, 2 episódios passados eu falei sobre um evento chamado Sana, né? Um evento de animes aqui. Então, depois de alguns dias, fui surpreendido com um campeonato, em específico do Liga das Lendas, né? Que a gente chama o League of Legends aí, mas da versão mobile, que é o do Wild Rift. O anime Friends do Nordeste aí. Provavelmente, quando sair esse episódio, já vai estar ali, pelo menos nas semifinais. E eu já tô na quarta de final, então vou garantir que pelo menos que o campeonato vai acontecer. Não posso dizer que eu vou chegar na final, mas a final vai ser presencial, vai ser no evento, então quem tiver, seja para o cenário competitivo do jogo, ou se vocês quiserem me ver, mas orem muito, é pra me passar na semifinal, que o negócio é difícil. Qual que é a data, ô Felipe? 18, 19 e 20 o evento. Se eu não me engano, a final vai ser no domingo. Não, mas você tá nas quartas, o campeonato já começa nas quartas, ou você já ganhou de alguém? Não. Já tá rolando na semana passada. É porque também o episódio vai sair e já vai ter rolado muita coisa, né? Então já está acontecendo hoje, né? Ah, tá bom. Então o O campeonato começa na semi, ele tá nas quartas. Começa da repescagem. Se você ganhar, nós ganhamos. Se você perder, meu irmão, Você perdeu sozinho. tinha 3 joguinhos e não ganhou, cara. Muito bom. Então, de 16 a 18 de julho, é isso? 18 a 20 de julho. 18 a 20 de julho, lá em Fortaleza, no Mais um ato profético, Filipinho na final, hein? Filipinho na final. Pronto, agora Mas derrubei se chegar no mesmo. final, vá, porque o cenário competitivo do Wild Rift precisa de você. Cuide. Aí, Entendeu? Se você entendeu, comente aí. Era dúvida. Agora ato profético em línguas estranhas. Viajando por terras distantes. Bom, a gente começou as notícias falando aí de alguns personagens que são muito importantes na cultura pop. O Superman, os Smurfs, né? A gente falou... Muppet. Boa piada essa manhã. Mas principalmente o Superman, que ele bebe muito da mitologia para a construção do seu personagem. E as histórias em quadrinhos e várias coisas da cultura pop atual bebem muito das mitologias dos povos antigos. E eu recentemente assisti 2 animações que já vou deixar claro aqui o aviso. São animações mais 18. Elas são animações que bebem da mitologia e apesar de serem animações, desenhos animados, elas são pesadas. As 2 na Netflix. Uma delas é Sangue de Zeus e a outra chama-se O Crepúsculo dos Deuses. Sangue de Zeus é uma animação que bebe da mitologia grega. Ela conta a história de um herói que o nome é Heron e ele não está... Ele é um personagem original desta animação, mas todos os demais personagens são da mitologia grega. Tem lá o Zeus, aparece Hades, se bem que Hades é já na segunda temporada, mas aparece Zeus, aparece Hera. Hera é meio que a vilã da primeira temporada, mas é muito interessante como eles trabalham a questão da mitologia e da moralidade dos deuses, que na verdade... eles têm uma moralidade meio dúbia nas mitologias antigas. Né? Zeus, por exemplo, tem um monte de filho, cada um com uma mulher. Então é o Catra do Olimpo, né? Pois é interessante como a mitologia antiga, ela mostra deuses muito humanos. Deuses que sentem muita raiva e por motivos que não são justificáveis, que se apaixonam tanto por deusas quanto por seres humanos. E que tem ali um jeito meio diferente de lidar com as coisas, inclusive com poder, e que disputam poder. Deuses que acabam enfrentando castigos eternos, até algo como seria uma quase morte. Pode permita dizer, André, isso claro, é mitologia, né? Ela busca representar simbolicamente os grandes dilemas da humanidade, né? A origem do mal, os conflitos, né, entre o bem e o mal, moral... E os deuses da mitologia grega representavam isso, né? Assim, por isso que eram deuses de barro, né? Deuses em forma humana, com limitações, porque eles justamente representavam, simbolizavam os conflitos nossos, né? Os conflitos da humanidade. Outra série muito interessante com mitologia é série produzida pelo Zack Snyder. Ah, não, já não precisa nem falar. São um time de James Gunn aqui. Corta isso aí, corta. E está na Netflix, Crepúsculo dos Deuses. Aí ela vai já para a mitologia nórdica. E os deuses nórdicos, eles têm uma coisa muito interessante, porque o deus principal... Enquanto que o deus principal
dos gregos era um deus ligado à fertilidade da terra, porque os gregos dependiam muito da terra, e aí Zeus ele é ligado a isso, ele é o deus do trovão, mas um deus relacionado com a divindade. Ele era casado com Hera, que era uma deusa relacionada à fertilidade, à natureza. Já na mitologia nórdica, o deus principal é um deus da guerra, que é Odin. E aí o filho dele era o Thor, que já era um pouco mais ligado à fertilidade, que era o deus do trovão, mas um deus que tinha um martelo, um deus muito guerreiro. E na mitologia nórdica, para você ir direto para o céu, você tinha que morrer em batalha, e aí você era levado pelas Valquírias para Valhalla. E tanto no Sangue de Zeus quanto no Crepúsculo dos Deuses, a mitologia ela é tratada como realidade, ela não fica nenhuma dúvida se é real ou não. Não, realmente existe um compartilhar ali dos planos diferentes, né? O Olimpo, os deuses moram realmente no Monte Olimpo, não é um plano diferente. O Asgard, ele é acessível lá no caso do Crepúsculo dos Deuses, mas o que eu achei interessante em Crepúsculo dos Deuses é que, e eu vou dar um spoiler aqui violento, no final, no último episódio, e é uma série muito pesada, tá? Crepúsculo dos Deuses até mais que Sangue de Zeus. Odin tem uma visão de Jesus. E ele tem uma visão de Jesus como resultado do Ragnarok, que é o fim do mundo na mitologia nórdica. Então, o cristianismo, e aí ele tem isso daí, quando ele sacrifica a memória para ter acesso a essa visão. E aí, como ele sacrifica a memória, o futuro é que ele deixa de ser lembrado como uma divindade. E aí ele é substituído pelo cristianismo. Então, uma série que acaba falando sobre mitologia, mas ao mesmo tempo fazendo paralelo com a realidade, que é isso que a mitologia faz, né? A mitologia, ela é uma linguagem de interpretação da realidade. A gente vê isso também em Percy Jackson, que é uma série aí de livros, que como livro ficou muito boa, como cinema ficou ruim, como série ficou pior ainda, mas quer dizer, eu não assisti, não posso julgar, eu fico ruim. É ruim mesmo. É ruim mesmo? Mas vocês leram? Esqueci, né? Tipo, que nem o negócio da memória que você falou. Mas alguém leu os livros, pelo menos? Os livros eu li. E aí? Bom, pro adolescente é bom. É infanto-juvenil, né? Então o público-alvo vai gostar. Mas como é que ele trata a mitologia em Percy Jackson? Também é nesse sentido, ela é real, mas seria no mundo de hoje, onde a sociedade já considera tudo como um mito, mas aí ele, por ser um dos filhos de Poseidon, vai entrar em contato com essa realidade do mundo dos deuses e o paralelo do que está acontecendo no mundo real. Então, não vai muito diferente, mas acho que quando fala de Deus, teve já uma recomendação, acho que do Felipe, vai ver Rinha de Deuses, que é no Record of Ragnarok, que também está no Netflix. Que aí você tem animes. Um pouquinho de cada mitologia lá pra você entender, isso é interessante. E o legal no caso dos animes, porque eles vão pegar não apenas as mitologias ocidentais, que aqui a gente trabalha muito com as gregas, tanto com a grega quanto com a nórdica, né? Você tem personagens dos quadrinhos que são diretamente tirados dessa mitologia, né? Thor, você tem eu acho que na DC que tem Hércules, a Mulher Maravilha, que é uma amazona, né? Até numa ilha lendária da mitologia grega, mas nos animes você tem vai ter mangás e manhwas. O egípcio, aí por aí vai. Tem a mitologia shintoísta, mitologia japonesa, muito, acho que até a coreana, a chinesa, aparece. Dragon Ball é mitologia chinesa pura, né? Tem ali um grande, baseado numa grande prosa chamada A Viagem ao Oeste. Do Grande Macaco. Goku, né? Que vocês são mais... Exato. Hinduísta, né? Não, o Goku é dessa mitologia chinesa, da Viagem ao Oeste. Que é baseado no Deus Budista, chinês, tudo igual. Você vai lembrar dessa daqui, assim, Val, porque você é da minha geração aí. Cada mitologia serve. Shurato, que passava na Rede Manchete, que é mitologia hinduísta. Então é um negócio diferente. Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Emblemático também, na época de Manchete. Total. Um anime bacana. É grego, mas é mais grego, né? Cavaleiro do Zodíaco. É greguinho, né? Greguinho. Ele começa com grego. Se bem que ele é grego, né? Porque aquela saga de Asgard é só anime. É só, não tem Ele é grego. Não tem no mangá. É mesmo? Ele é só grego, porque ele exatamente, é só grego. Atena, Poseidon e Hades. Isso. É verdade. E a saga de Hades, mas a saga de Hades mistura um pouco com o cristianismo também, né? É que assim, a gente como um bom cristão, você sempre vai ver, né? Mas assim, acho que não era a intenção do autor. Então aí...
Então, Eu já fico muito feliz de saber que o Zack Snyder se converteu e colocou Jesus no final dessa. Quem sabe melhore suas produções agora. Quem sabe ele tem um encontro, né, real com então, a versão de si mesmo. Agora ele vai padecer, né? Que é depois de Cristo, agora que e cara, e a cena em que Zeus encontra Jesus, ela é muito interessante porque no final Jesus meio que faz um carinho em Zeus, como se assim fosse realmente um deus bondoso, entendeu? Ao contrário de Odin, em Zeus não, desculpa, Odin, que é o Crepúsculo dos Deuses, é a nórdica. Então, ele chega em Odin, eu devo ter confundido alguma hora, porque eu acabo confundindo, mas Odin, que é do Crepúsculo dos Deuses, ele vê Jesus e Jesus chega nele com um olhar de bondade. E é louco que ele vê Jesus crucificado, mas quando ele encontra Jesus de novo, Jesus já está ressuscitado. Então é claro que ali você pode encarar como um simbolismo apenas antropológico, né? Histórico. O que aconteceu na história das religiões foi isso. O cristianismo, inclusive na Escandinávia, substituiu a religião nórdica. Graças a Deus, né? Porque a religião nórdica era complicadíssima aí do ponto de vista ético, moral, né? Tinha questões bem... o pessoal ressalta do céu, mas... Eu achei interessante também que toda a mitologia tem esse fim cósmico, vamos chamar assim, a batalha de Ragnarok, né, nos nórdicos, e é interessante esse encontro com Jesus, porque na Bíblia, né, a gente crê que no final é Jesus que encerra a história. O fim cósmico é a volta de Jesus. E é muito interessante que essa volta, né, pelo menos no final aí do sangue dos deuses, é isso, cara? É o Crepúsculo dos Deuses. Misturou os dois, é o sangue de Zeus com o Crepúsculo dos Deuses. Mas esse Crepúsculo dos Deuses Jesus encerra a história, né? Pois é, e... Um detalhe até, porque assim, a gente tá falando de coisas que, mitologias que já existiram e a galera bebeu fonte disso. Mas de quem cria do zero, né? Se eu pensar, Tolkien e George Martin também foram os caras que criaram a mitologia deles do zero. Então já é algo louco também, genial. Porque, não sei se eles pensaram assim, eu tô cansado dessas mitologias, vou criar a minha própria. E também tem os relatos aí, conta que Tolkien também é cristão, né? Então é bacana a gente ver que até quem criou do zero também acabou pegando um pouco do cristianismo ali, fez algo também bacana e decente, que a gente vê até hoje, mediante os séculos aí, né, de história. Do zero só Deus mesmo, né? Eu vou, na recomendação, eu vou falar inclusive sobre um livro do Tolkien e vou explicar um negócio. Quero ver quem lê isso aí. A mitologia, mas o Tolkien se baseia muito na mitologia nórdica. Tanto que o Gandalf, que é o andarilho cinzento, ele encontra muito paralelo com Odin. Que Odin também é andarilho cinzento, ele tem uma relação com pássaros, e o Odin se usa de corvos. Mas no Crepúsculo dos Deuses, o Zack Snyder traz deuses assim... Thor é o vilão, de certa... Odin é o vilão da história de Crepúsculo dos Deuses. Eles estão... E isso que eu achei interessante, pelo menos nesses dois produtos, eu não sei se Percy Jackson faz assim, mas em outros eles fazem da mesma forma, os deuses são confrontados com os seus erros. Então eles estão, de certa forma, buscando destruir os deuses. Eles querem matar os deuses porque os deuses fazem mal. Então acaba tendo nessas releituras da mitologia, de certa forma, um antropocentrismo, né, que significa o homem no centro. O homem revoltado com o que os deuses fazem e tentando fazer a justiça de verdade que os deuses não conseguiram fazer, uma justiça que os deuses fracassaram em fazer. E quando você olha para essas mitologias antigas, elas vão mais ou menos nessa direção, né? Os homens acabam sendo heróis, né? Tem uma história grega, por exemplo, que a origem do fogo é de um herói que pegou o fogo do Olimpo e trouxe para os homens. Então existe muito esse desafio do homem em relação aos deuses na mitologia e, de certa forma, é feito ali um acordo. A linguagem mitológica, a mitologia como linguagem na Bíblia, naquilo que a gente chama de escritos apocalípticos. Então, no Apocalipse, em Daniel, um pouco em Zacarias, em Ezequiel, você tem essa linguagem mitológica, mas que é tratada de um jeito diferente dessas outras mitologias. Com certeza, porque ali, né, na linguagem simbólica, apocalíptica, bíblica, né, a gente vê que a revelação não está ligada ao homem, né? Ela está ligada ao Deus da história, o único e verdadeiro Deus que está manejando a história. Por mais que a gente não consiga enxergar, muitas vezes a gente tem esse entendimento que Deus ele está no controle da história. Os acontecimentos não acontecem sem a permissão dele.
e caminham para uma finalidade, que é a redenção da humanidade. Então, essa redenção, novos céus, nova terra, nós seríamos revestidos de corpos celestiais, aqueles que ressuscitarem com Cristo. Então, há uma conclusão cósmica no final da história, na fé cristã. E a linguagem simbólica de Daniel e de Apocalipse, principalmente, tratam disso, né? Apocalipse mais no final dos tempos e Daniel falando muito sobre aquele período histórico imediato que aconteceria a sucessão de impérios que levariam o povo de Israel a uma certa ruína, né? Que são os impérios ali, persa, depois o império grego, persa, romano, e por fim aí agora o final dos tempos. E Daniel acaba tratando também, ele mistura um pouco, né? Porque ali ele tem uma visão meio que de tudo misturado, né? Tanto do que estava acontecendo com ele, quanto do fim dos tempos. O Apocalipse também traz um pouco dessa mistura, mas o que é interessante é que ele usa essa linguagem mitológica para passar para a gente a verdade, para passar o que de fato acontece na nossa vida e que a justiça está nas mãos de Deus e que Deus combate a injustiça, enquanto na mitologia os deuses buscam a manutenção do seu próprio poder. No caso da linguagem mitológica apocalíptica bíblica, Deus está fazendo justiça em busca do ser humano para livrá-lo de toda a maldade e de todos os seus conflitos. Pop Talk Review. E agora aqui na nossa análise, sim, Val, tem um filme a respeito de um programa de TV muito famoso. Isso mesmo, pessoal. Pra gente rir um pouquinho, né? Uma coisa mais pesada. Nós vamos falar de um filme que é Saturday Night, que é o filme baseado na história do grande programa de comédia que estreou há 50 anos atrás, em 1975, que é o Saturday Night Live. A gente estava até falando um pouco antes, né, quais os programas de televisão que teriam um paralelo, assim, no Brasil, mas é difícil, porque o formato dele foi um formato único. E o filme é um filme muito interessante, o diretor é o Jason Reitman, que fez Juno, que fez, assim, alguns filmes meio diferentões, o Amor não Tira Férias, aquele que o George Clooney, né? Amor Sem Escalas, perdão. Amor Sem Escalas. Que é o George Clooney, aquela atriz lá que eu não sei o nome, não lembro, mas ela é boa, né? Ela é legal, né? Ou seja, e ele ganhou o Oscar, né, de roteirista por Juno, né? Ah, é por Juno. Então, é um diretor premiado que fez várias coisas interessantes e, ao mesmo tempo, esse filme é um filme bem frenético, é um filme diferentão. Se você vê o ritmo dele, ele é todo... É porque ele é baseado naquela noite, a noite que tudo acontece. E do programa 1, né, digamos assim, que nem se sabia se o programa ia dar certo, se ia pro ar, porque foi tudo muito caótico. E o filme retrata muito isso muito bem. O filme ele tem menos de 2 horas e você fica ali do começo ao fim, roendo os dentes, porque a câmera vai alternando ali, sempre com aquele estilo bem câmera na mão, mas vai alternando planos, alternando ambientes, personagens, situações, e você vai assim, se deliciando, porque ali naquele começo... Foi no começo de grandes atores da comédia americana. Esse programa de televisão, ele realmente formou uma geração de comediantes. Eu vou citar alguns aqui, mas vou esquecer vários. Billy Crystal, Steve Martin, Ed Murphy, muitos que a gente considera como ícones até, e até mais modernos mesmo, que começam a aparecer, despontar no cinema, eles surgiram de lá, do Saturday Night Live, que é um programa que mistura, é um programa ao vivo, que mistura uma banda convidada, uma personalidade convidada. Então, ele é uma das marcas desse programa que sempre tinha alguém ali, um convidado especial. Então, você pensa em qualquer nome que você possa imaginar aí do mainstream americano, aí de cinema, de televisão, todos já participaram de algum momento do Saturday Night Live como convidados. E então tinha, ou seja, banda, um convidado principal, e esse convidado também participava das esquetes de comédia, e é um programa que tem várias esquetes de comédia, e se notabilizaram por imitar também, por exemplo, os políticos. Se você vê assim, imitação do Trump, imitação do Obama, de não sei mais que, de tudo com o presidente americano, tudo surgiu lá, né? Você vê assim na internet alguma coisa, é porque são trechos do Saturday Night Live. Então, é um programa histórico que continua até hoje, ele continua no ar até hoje, sempre ao vivo lá de Nova York, e o filme retrata essa aventura de pôr o primeiro programa no ar,
que não tinha roteiro, não tinha... Era uma bagunça, cara. E você mergulha no filme, vai mostrando essa bagunça. Vai mostrando, assim, tudo meio improvisado. E na hora que a câmera liga, que começa o programa, a mágica acontece. Então, é um mérito ali do produtor, né? Chamado Lorne Michaels, que é o personagem principal do filme. Mas você precisa assistir, né? É um filme que está disponível no streaming do Max. E é um filme leve, divertido e frenético, inclusive. Vale a pena muito você assistir. Vai dar boas risadas, vai ver um pouco das origens dos grandes comediantes, do Saturday Night Live, que é o marco da TV americana. Talk recomenda. Agora vamos rapidinho aqui para as nossas recomendações. Cada um vai ter 30 segundos. Eu quero começar falando sobre o Silmarillion, que é o livro escrito por Tolkien. Por que Tolkien escreveu o Silmarillion e também o Senhor dos Anéis? Ele começou a escrever antes o Silmarillion, mas foi lançado só depois da morte dele, depois que ele fez sucesso com o Senhor dos Anéis. Ele criou uma língua, porque ele era filólogo, ele era especialista nisso, e para manter a língua ele entendeu que precisava de uma história. Uma língua só sobrevivia com uma cultura, com uma história por trás dela. Por isso ele criou uma mitologia. Isso que o Felipe estava falando um pouco antes. E o Silmarillion é essa mitologia. Então, se você quer ver uma mitologia que foi criada e criada para manter uma língua, leia o Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Tiver muita paciência também. É um livro mais pesado de ler do que o Senhor dos Anéis, mas é muito bom. Então, na minha saga aí de assistir uma série com a esposa, né? A gente resolveu aí entrar na aventura de Luke Cage, Jessica Jones, Demolidor. Só coisa ruim. Terminei o Demolidor esmurecido, né? Que tava fraco, magro. Se eu tivesse assistido só ele, eu tava triste também, né? Assim como dividiu opiniões quando eu disse que ia indicar ele, mas assistindo as 3 temporadas anteriores que eram da Netflix, foi pra Disney, junto com o esmurecido aí, eu curti ok, não vou dizer que é a melhor série de todos os tempos, mas é bacana. Se excluir a 4ª temporada, ela é muito boa. Eu recomendar, deixa eu até ver o nome aqui porque é difícil. Immortal Phoenix Rising, isso é um jogo da Ubisoft. Jogo bom. De vez em quando ainda faz coisa boa, né? Quer viver só de Guitar Hero e qualquer outra coisa ruim aí que eles fazem. Mas basicamente a história é uma irmã que tá em busca do seu irmão, que é um guerreiro grego, que se perdeu da sua companhia e ela não sabe o que aconteceu com ele. Então ela vai parar numa ilha e o jogo se desdobra através disso. Mas ele é muito interativo, você interage com os deuses gregos, meio romanos ali também, e aí eles são bem cômicos, então se você quer algo leve, ele é classificação livre, ou 12 anos, mas é uma história bem engraçada e algo de bom que a Ubisoft ainda faz. Muito legal, e esse foi o Pop Talk de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, por estar junto conosco. Compartilhe, curta, divulgue nas redes sociais para os seus amigos. Que Deus abençoe vocês. Jesus é sempre vencedor. Valeu! Talk